A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Cristo Vive. É um prazer muito grande e desde já lhe agradeço pelo prestígio que você me dá de dia a dia. Estar aqui no momento de confraternização, momento espiritual, momento em que nos aquietamos para, se você me assiste pela Bandeirantes ou pela TBN, começar um dia com o refrigério da palavra de Deus, ou se você me ouve por estações de rádio à noite, para que o seu coração se aquiete e se acalme ante o momento que o Brasil inteiro, esta nação, está vivendo, de tantos desajustes, de tantos problemas, tantas más notícias. Eis que vem um homem de Deus para trazer boas novas de grande alegria. Evangelho significa boas novas de grande alegria. O apóstolo Miguel Ângelo tem esta função, neste cafezinho espiritual, de levar você a entender o reino, a mensagem bíblica e, claro, e acima de tudo, para que haja uma grande mudança na sua vida, nas suas emoções, nos seus pensamentos, e que você possa olhar para diante e não se sentir apenas dentro de um túnel escuro, onde você não vê luz de saída. Vamos conversar sobre as coisas de Deus. Antes de mais nada, eu abro um parênteses para agradecer a Deus pelo domingo maravilhoso que tivemos na igreja, com duas grandes reuniões, onde o apóstolo ministrou a palavra da graça de Deus, aquilo que são as teses da reforma protestante. E hoje, segunda-feira, às 7h30 da noite, 19h30, teremos uma extraordinária, poderosa reunião de oração. É um ministério de oração. Nós temos um casal de bispos, bispo André e bispa Cristiane, e temos um time de pastores que, ao usarem a sua fé, ao usarem os valores bíblicos de confissão espiritual, ajudam o povo de Deus a trazer à existência coisas que ainda não existem, a fechar brechas, a usar a palavra como uma rocha inabalável. É isto que é uma reunião do Ministério de Oração em nossa igreja. Os resultados são abundantes, os resultados são frutíferos e você não pode perder esta grande oportunidade. Hoje, 7h30 da noite, aqui na Igreja Cristo Vive, a Catedral em Jacarepaguá, na Rua Maricá 320, esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teles, da 28DP. É aqui que nós temos uma ilha de segurança, é aqui que nós temos uma cidade refúgio para você. Eu deixo um telefone, 30 17 90 90, se você me ligar durante o programa, ou quizás durante o dia, eu vou lhe oferecer um livro, Você é um dos nossos. É um livro de doutrinas para que você conheça o que se prega e o que se vive nos ministérios da Igreja Cristo Vive. Esse livro é seu. Vamos começar com um pensamento. Eu sei que muitas pessoas, e não são poucas não, que ligam para o nosso ministério, quando nos ouvem ou nos veem pelos meios de comunicação, que expressam um sentimento de sofrimento. Eu sei que há pessoas hoje do outro lado sofridas. Mas deixe-me lhe explicar uma coisa. Se você mantém um sofrimento por longo tempo, se você vive banhado em lágrimas de desespero e de angústia, deixe-me lhe explicar. Isto é ilógico. Isto é anormal.
um sofrimento prolongado é sinal de que há algo errado dentro da pessoa. Um sofrimento que se prolonga. Eu conheço pessoas que durante 5, 10, 15, 20 anos se debulham em lágrimas e dizem: eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu já fui ao médico, eu não tenho nenhuma normalidade, todos os exames de sangue estão bem, ultrassonografia, raio-x, não há nenhum drama físico. Mas lá dentro há um sofrimento inexplicável. Você sabe que sofrimentos prolongados são, às vezes, mágoas que a pessoa guarda como resistência. Eu tenho uma mágoa, eu não perdoo e eu resisto. Então, isto, quando se prolonga por muito tempo, gera uma vida desastrosa, uma vida sem nada de bom, apenas lágrimas e dores e lágrimas e angústia e mais nada. Deus não quer esse tipo de vida assim. Você sabe que há casais que agora, neste momento, estão me ouvindo, ou a esposa, ou o marido, ou ambos, que vivem uma anormal relação sofrida. Às vezes é o marido que dorme na sala e a esposa que dorme sozinha no quarto, não há uma correspondência na vida conjugal. Você crê que isto é vida? Deus não quer isto. Deus não quer isto. Casal que se deita numa cama, boa noite, bom dia, boa tarde, mais nada, não há uma inter-relação, não há uma comunicação, há sofrimento. Isso não é de Deus. Você talvez nunca se tenha perguntado como é que Deus pensa a respeito desse sofrimento, que é fruto, às vezes, de um desajuste de um marido ou de uma esposa, que vai guardando mágoas por longo tempo e resistências ao perdão, enfim. Isto é muito dramático. Deus não quer isto assim. Você talvez nunca tenha se perguntado como é que Deus pensa quando Ele cria um filho e une um casal, e depois o casal vive as turras e as massas, problema daqui, falta de perdão, chora, sofre. Você pensa, já pensou como Deus diz em sua palavra a respeito disso? Quando Ele diz que o homem tem que amar a esposa tem que ser submissa ao marido, e aí um pode esperar do outro o melhor, e você não tem tido o melhor de Deus. Por quê? Porque não tem feito o melhor para o seu cônjuge. Deus não quer esse tipo de relação. Deus não criou filhos para sofrimento. Eu conheço uma senhora que foi casada durante, creio que 50 ou 60 anos, um longo casamento de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu participava de um ministério e numa reunião de celebração de bodas de prata do líder dessa denominação, eu ouvi um filho dele dizer: eu te odeio, ao pai. Então, essas pessoas são sofredoras e que fazem os outros sofrerem. Quando um filho tem peito para dizer que odeia um pai, é porque alguma coisa está realmente muito mal nas relações. Então, qual é a resposta para tudo isso, os problemas de relações de casais, filhos, enfim, família? É a fé. Meu amado, a fé. A fé em Jesus Cristo é a resposta aos problemas da vida. Mesmo se eventualmente o sofrimento é resultado de dor, de um luto, de uma perda. A fé tem os subsídios para erguer a pessoa, tirá-la do fundo do poço, arrancá-la da dor e do sofrimento. Olhe como é que disse
o livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 16 e 17, fala da igreja glorificada. Ele diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não é isto maravilhoso? Ele disse: o Senhor apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhe enxugará toda a lágrima. Então, para haver esse mover de Deus, Deus enxugando as lágrimas, Deus consolando, Deus confortando, é preciso que você abra o seu coração e se disponha a entender as coisas da vida, as coisas bíblicas. Inclusive, se você está sofrendo pela morte de um ente querido. Eu já contei aqui, minha avó, mãe da minha mãe, era casada em segundas núpcias com o meu avô, Joaquim Bento Capaz da Silva. E vovô era um grande engenheiro, colonizador, uma pessoa muito importante em África. Ele fazia linhas de caminho de ferro, do trem, pontes, telefones, enfim. E o meu vovô teve um problema, uma doença repentina e faleceu. Eles tinham 7 filhos. A minha avó não conseguiu superar a dor da paixão que ela nutria por vovô e 3 ou 4 meses depois morreu, deixando 7 filhos menores. Porque ela não entendia o que era a vida, o que era a morte. O grande pensador, escritor inglês Shakespeare, ele falava da morte como um país desconhecido de onde nenhum viajante retorna. E é verdade. Mas para o crente em Jesus Cristo, não é um país desconhecido. A morte não é uma desgraça. O seio de Abraão é uma realidade. Então, com esta palavra, deste consolo, deste conforto, deste enxugar de lágrimas de Jesus, o Senhor quer lhe responder às questões mais profundas e fundamentais da vida e da eternidade. Porque há pessoas que choram por luto, há pessoas que choram por perdas materiais, perdas familiares, e há pessoas que choram porque dentro delas há um dramático processo destrutivo de anos e anos e anos, e não há resposta, nem na medicação, nem na orientação psicológica, nem no aquele pequeno medicamento que o psiquiatra dá para serenar, e você percebe que isso não serena. Então o que é preciso? Conhecer a verdade. A verdade não está em qualquer lugar. Você sabe que o cristianismo, ao longo de 2000 anos, tem sido bombardeado com o paganismo, o romanismo e o judaísmo. Todo mundo criando conflitos dentro do cristianismo. Grupos pensam de uma forma, grupos pensam de outra. É mais ou menos uma jihad do que se passa lá no Oriente Médio. Mas Deus, o Senhor, o soberano Jesus Cristo, é Ele que tem a resposta. É Ele que é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, quando você conhece a verdade, você se liberta dessas prisões que te fazem chorar, que não te deixam viver, que às vezes ninguém sabe, é um sofrimento silencioso de anos. Então, talvez as tuas dores e angústias da vida sejam exatamente porque você não conhece ou não conhecia até agora a verdade. A verdade está aqui. Um dia perguntaram a Jesus o que era a verdade. Jesus disse a palavra. A palavra é a verdade. E ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois ele diz no 36, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, esta palavra liberdade, vejam, todas as nações, todos os povos ao longo de toda a eternidade sempre lutaram e quiseram ser livres. As guerras que aconteceram nas Áfricas, as antigas colônias francesas, portuguesas, inglesas, holandesas, aquele povo lutava e milhares deram a vida, quizás milhões, pela liberdade do seu povo. Nós, no Brasil, estamos numa jovem democracia lutando pela liberdade do povo. Um país rico, abençoado, com maltrato governamental, deixando hoje 11 milhões de pessoas desempregadas, enfim. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Jesus disse, se você conhecer a verdade, verdadeiramente você será livre. Se Cristo te libertar, você é livre. Quer dizer que sem Jesus, a vida é uma tragédia. É uma vida de uma fome e uma sede espiritual tremenda. Há pessoas que acordam e deitam-se, dormem e acordam, só aflições. Uma vida existencial paupérrima, lutas e mais lutas. Você sabe, a fome espiritual é maior que a fome física. Assim como a liberdade espiritual é muito mais valorosa do que a liberdade física. Eu conheço gente, eu já ouvi histórias tremendas de pessoas que estavam dentro de prisões e que se sentiam livres, como a história do grande Nelson Mandela. Então, a fome mais profunda, a pobreza mais intensa e a dor mais angustiante não são físicas. É o coração. Então, quando o coração não tem paz, há uma inquietação interior. Há um vazio sem esperança. Aquele escritor russo, Dostoiévski, ele disse, somos cidadãos da eternidade. E é verdade. Aqui nesta terra, nós nunca nos sentiremos em casa. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Então, há uma profunda fome humana. E que só Jesus Cristo pode aplacar esta fome, saciar esta sede. Sabe por quê? Porque Ele nos ama com um infinito amor. Ele nos leva às fontes da água da vida. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele dá um novo entusiasmo pela vida. É isto que Jesus faz. Eu sou testemunha disto. Durante 21 anos eu fui um católico. Eu pensava que a religião já era o suficiente. Eu entrava na missa pecador, saía pecador, entrava vazio, saía mais vazio ainda. Eu sou do tempo, já tenho 63 anos, em que o senhor padre rezava a missa de costas em latim, ninguém entendia nada do que se passava, não tínhamos acesso à Bíblia Sagrada, não havia confissão como Jesus, ninguém era salvo. Milhões de pessoas no mundo morreram sem nunca terem conhecido Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Kyrios. Mas eram religiosos, serviam às imagens, serviam à idolatria, serviam aos santos, se curvavam diante de Maria. Por isso a vida é tão sofrida. Por isso é normal você ver uma pessoa romana, católica romana, que à sexta-feira vai bater cabeça no centro, porque a igreja não lhe supre as necessidades espirituais. Então procura um altar, um gongá, um som de atabaque, para ver se consegue viver alguma coisa. E sabe que não vive, porque aí ainda o fundo do poço não chega, é muito profundo. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Ele te ama. Ele tem a água
para dessedentar a vida, dessa sede tremenda que você tem. Ele tem o pão que mata a fome. Você sabe, eu sou de Jesus, manifestada a salvação há 40 anos. Nunca mais eu tive fome de Deus, nem sede de Deus. Porque eu bebi desta água, fui dessedentado, comi desse pão e nunca mais tive fome. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, eu quero te louvar, te bendizer e te exaltar. Tu és perfeito, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és o autor da vida, tu tens a solução para todos os problemas. Tu não queres que os teus filhos sofram, tu não queres esse casamento assim, indiferente, essa relação do marido e mulher indiferente, passa os dias, semanas, anos, meses, tu não queres isto, Pai. Isso é do maligno. Por isso eu repreendo todo o ataque, toda a seta, todo o dardo inflamado do maligno. Eu declaro vitória para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero renovar o meu convite. Logo à noite, se você me assista, Bandeirantes ou TBN, logo à noite, às 7h30 da noite, aqui no Rio de Janeiro, na Catedral Cristo Vive, nós vamos passar aí mais uma imagem bonita dessa catedral, esse memorial construído para Deus, com provisão dos céus, o Deus vivo falando ao povo que creu no seu profeta, e é aqui que está o lugar para que a sua sede e a sua fome sejam dessedentados e a fome desapareça. Porque, olha, amado, quando não se tem valores espirituais, a pessoa está aberta para todo o mal. Mas não é valor espiritual escuso e escuro do ocultismo ou da idolatria. São os valores bíblicos. O único que é Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, abra-se para esta realidade. Ser um chefe de família, uma dona de casa. Lembra o que eu disse no início? Com esse sofrimento prolongado demais. A vida não é isso que você viveu até hoje. A vida é o que você vai começar a viver a partir de hoje. Venha estar conosco. Amanhã, 10 da manhã, temos escola bíblica com o bispo Daniel Anacleto. E na próxima quarta-feira, o apóstolo Miguel Ângelo está pregando, ministrando e edificando vidas com a firmeza da genuína graça de Deus. Estamos discutindo soberania, falso livre-arbítrio, predestinação, enfim, dando a estrutura bem firme, os alicerces de uma vida poderosa, construída sobre ouro, prata e pedras preciosas. Sabe por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que o fogo prova a todo mundo. E se você tem uma vida edificada sobre madeira, palha e feno, o fogo te consome, amado. Mas se você tem uma vida edificada sobre ouro, prata e pedras preciosas, você vence as adversidades. Venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90. Venha conhecer a Cristo vivo. Eu vou lhe dizer como diz a Bíblia. Venha e veja o quanto Deus tem para a sua vida. E o quanto você perdeu de tempo andando por caminhos mercantilistas da fé. Pedro disse, fazem comércio de vós. E é verdade. Grande parte hoje do que se chama evangelho não passa de um comércio com as necessidades das pessoas, as carências das pessoas. Graças a Deus que Deus levantou ministérios, não são muitos, mas existem bons ministérios que cuidam da alma, dos interesses da vida e não apenas do bolso da pessoa. Amém? Eu quero agradecer por aqueles que estão ligando para a igreja, dizendo, olha, este programa é importante, eu quero ser um cooperador deste ministério. Se você sentiu isto, você vai permitir que a palavra continue sendo pregada. Estar aqui neste canal de televisão é muito caro. Talvez não seja caro pelo volume de dinheiro da Petrobras, mas é muito difícil estar num canal de televisão, em muitas rádios, sem lhe dizer que isto é um peso. Mas como isto é dividido pelo amor do povo da Cristo Vive, daqueles que colaboram, nós vamos continuar
pregando a graça do Senhor Jesus Cristo. Ligue para nós, 3017 9090. Aceita o desafio de Deus. Você não precisa de continuar sofrendo. Você tem agora um profeta que lhe levará a viver uma vida próspera e abundante. Eu volto amanhã. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, muito obrigado pelo vosso carinho e amor que tem com as almas. E ao povo da Cristo Vive, a gratidão por dar o suporte para esta programação. Não se esqueça de uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Graça e paz e até amanhã. Encontro com empreendedores cristãos na Igreja Evangélica Cristo Vive, com o apóstolo Miguel Ângelo. Tema: fé ou medo? Qual atitude devo ter? Para maiores informações, ligue 3017 9090. Sexta-feira, dia 13 de maio, às 19h30, Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.